Vamos chamar aqui Ariel Calmon, que hoje tem muita coisa para comentar. Ariel, como você está? Tudo bem? Olá, Léo, tudo bem por aqui? Como você está? Tudo bem. Ariel, a gente vai começar por eleições de São Paulo. A pesquisa Quest confirma essa ascensão, né, a velocidade de ascensão, de crescimento aí do Pablo Marçal, na verdade confirmando o cenário da Folha de São Paulo, da Atlas Intel e também da pesquisa da Paraná, que é uma pesquisa que a turma mais ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro diz que é mais efetiva, acredita mais, ou seja, é uma pesquisa que mobiliza parte, né, do cenário político brasileiro, principalmente a partir dessas indicações dos próprios bolsonaristas, ou de pelo menos pessoas mais ligadas ao Bolsonaro. Agora, tem uma coisa, Ariel, importante nessa pesquisa Quaest, que na verdade, aparentemente, veja bem, aparentemente ela só está confirmando os números da semana passada das outras pesquisas, ok? Porque ela confirma o número da Folha de São Paulo, da Atlas Intel e da Paraná Pesquisa. Tudo bem. Só que tem um dado que eu queria começar a tratar com você, que era o seguinte. Na sexta-feira, numa das conversas aqui no Poder Expresso, um dos entrevistados levantou a mão e disse: Olha, é bom acompanhar a próxima pesquisa para saber se esse confronto entre Marçal e Bolsonaro ele pode frear um pouco essa ascensão de Marçal. Essa pesquisa com a Oeste, aí sim, ela foi feita justamente depois dessa troca de farpas ali nas redes sociais entre Bolsonaro e Pablo Marçal. O que aparentemente mostra que não afetou em nada o desempenho de Marçal em relação a esse confronto nas redes com o presidente Jair Bolsonaro. Essa é uma leitura minha, queria saber se você concorda com ela, Ariel. Léo, eu concordo e para comentar um pouco sobre isso, eu começo falando, por exemplo, sobre a experiência de Boulos. Boulos tem a perspectiva de que se os eleitores da cidade de São Paulo que votaram no ex-presidente Lula votassem nele agora, ele venceria a eleição. Isso mostra, de alguma forma, a potência do presidente Lula em transferir votos. Mas o que a gente vê nesse momento é que o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro, que usualmente são colocados como as grandes lideranças, e são, de fato, as grandes lideranças políticas, têm características distintas. O presidente Lula está muito associado à sua imagem, e por isso essa análise, por exemplo, que faz a campanha de Boulos, de que há uma possibilidade de vitória expressiva se os eleitores de Lula votassem nele. Agora, percebemos a partir desses dados que a pesquisa traz, desses embates, que a imagem de Bolsonaro, na verdade, está ligada a uma ideia por trás, e não só a figura de Bolsonaro. E isso a gente pode usar como exemplo a campanha no Rio de Janeiro, que há características próprias de Alexandre Ramagem, que se opõe à paz e é o nome do bolsonarismo ali, mas essa ligação a Bolsonaro, que já acontece no Rio de Janeiro há muito tempo, não conseguiu se expressar em votos, para intenções de voto para Alexandre Ramagem. Então agora, quando a gente vê em São Paulo, mesmo com a rixa entre a família Bolsonaro e Pablo Marçal, que começou buscando apoio de Bolsonaro, e agora não tem mais, e tem essa rixa declarada, e mesmo assim ele consegue um bom desempenho nas pesquisas e consegue puxar votos de Ricardo Nunes e de Datena, que de alguma forma já estiveram associados também à imagem de Bolsonaro. Então isso mostra que Pablo Marçal puxou não a figura de Bolsonaro, mas uma ideia que está por trás, que é toda essa imagem da antipolítica de uma maneira mais geral, mas ele traz elementos novos agora e ele incrementa, amplia ainda mais o seu público. Vamos lá, Ariel. Eu conversei no final de semana com integrantes da campanha do Boulos. E existe um certo temor de que o Boulos não vá para o segundo turno.
A preço de hoje, isso é possível. Você tem um empate técnico em três nomes, qualquer um dos 3 nomes pode estar fora desse segundo turno. Não há dúvida sobre isso. Um cálculo que foi feito é que iria um nome mais à esquerda ou à esquerda e o nome à direita. Isso sempre imaginou que iria acontecer isso, né? E esse nome seria ou Ricardo Nunes ou Datena, enfim. O fato é que se achava que Boulos estaria no segundo turno. Hoje a campanha de Boulos tem receio em relação a isso. Boulos claramente sabe que naquele debate onde Marçal foi muito agressivo, vamos dizer assim, né, contra ele, Boulos chegou a se emocionar ao ser entrevistado no programa jornalístico falando dos ataques de Marçal, ou seja, tem ali claramente uma tensão. E também tem alguns deslizes, né? São deslizes de vamos dizer assim, de um cacuete da esquerda que numa campanha como essa para São Paulo acaba complicando mais essa situação. E eu cito essa questão do hino nacional em linguagem neutra, que de fato, é quase um vexame, né? E tanto vexame que o Boulos teve que tirar esse vídeo do ar. A gente tem um trechinho do vídeo, vamos lá? Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Desfiles desde soles, mãe gentil, pátria amada, Brasil. Ariel, eu não sei nem o que falar, Ariel. Eu não sei nem o que falar. Mas eu queria que você falasse, por favor. Esses cacoetes de esquerda, eles atrapalham muito, ou atrapalham... Que atrapalham, senão o Boulos não teria tirado essa cantiga aí em tom desafinado, mas do ar. Mas eu queria saber até que ponto atrapalha muito o Boulos esse tipo de coisa. Olha, Léo, é realmente inacreditável. E se tratando de uma campanha para a maior prefeitura do país, se tratando do maior partido, né, o Partido dos Trabalhadores, que de alguma forma está por trás dessa campanha de Guilherme Boulos, que é do PSOL, cometer um deslize desse, porque a gente entende de alguma forma que, de fato, isso é muito difícil que tenha passado pelo conhecimento do núcleo duro, digamos assim, da campanha, e parece um ato mais espontâneo dessas outras lideranças ou vozes expressivas ali dentro da militância. E isso, de alguma forma, está muito associado às acusações que Boulos recebe de uma mensagem geral, que não é nem de candidatos que fazem associações, uma ou X, mas é uma mensagem geral que está associada à imagem de Boulos e ela é reforçada com isso. É desse candidato que, de alguma forma, não está preocupado com as questões pragmáticas da cidade e que, no seu redor, giram discussões sobre temas que são, de uma forma, menos importantes. Então, isso atrapalha muito a campanha de Boulos, porque isso gera cortes para a internet, como nós estamos vendo a pujança disso no desempenho de candidatos. Isso gera acusações de outras lideranças que não sequer estão na campanha, mas que são lideranças de outros campos políticos e que vão, de alguma maneira, usar. E aí, para sempre, não é? Por isso que eu digo que não é só da campanha, não é só de Guilherme Boulos, mas é uma associação que permanece a um campo político, permanece essa associação a partidos e a essas lideranças que estavam envolvidas. Então, é um desgaste que, de alguma forma, poderia ter sido evitado e que o Boulos, a última coisa que ele precisa nesse momento é de desgaste nessa natureza. E aí, para o nosso ouvinte entender, esse tipo de discussão, e a gente não trata tecnicamente sobre o que seria essa linguagem neutra, mas esse tipo de discussão não está associada ao dia a dia do eleitor médio. E isso dificulta muito que a mensagem de Boulos chegue a esse eleitor, porque chega primeiro a mensagem de acusação, a mensagem de que esse candidato está associado a essas
discussões que não são importantes, e isso atrapalha ao que o Boulos, inclusive, disse em suas redes, que quando a sua mensagem chegar na periferia, chegar nessa população, ele ganharia, dispararia na pesquisa. Mas isso atrapalha que a sua mensagem chegue. Então, a gente vê essa situação, de fato, como um deslize gravíssimo nesse momento para Boulos e para o todo, o seu campo político que o rodeia. O Boulos, Ariel, tem um núcleo dentro da campanha que é um núcleo voltado para os evangélicos. Existe uma preocupação, existe uma tentativa, nesse caso, me parece muito clara, em relação a perder, mas não perder de muito nesse grupo, porque muito claramente os evangélicos se identificam com um discurso mais conservador que está mais próximo à direita. Isso não é novidade, ninguém está fazendo aqui nenhuma crítica, é a constatação de fato. Né? Tanto as pesquisas e tanto a própria questão eleitoral, Bolsonaro acaba tendo um apoio muito grande dos evangélicos e, curiosamente, na questão das armas, ele acaba tendo resistência de mulheres evangélicas. Se alguém quebra essa resistência de mulheres evangélicas ao Bolsonaro, principalmente no tema armas, é justamente Michele Bolsonaro, que se aproxima mais desse eleitorado, vamos dizer assim, evangélico feminino. Então, não estamos falando de nenhuma novidade, é uma constatação efetiva. De alguma forma, o Boulos ele tem um núcleo evangélico dentro da equipe, evidentemente, ali para tentar minimizar esse impacto da relação dos evangélicos com candidatos com propostas conservadoras. O curioso nesse aspecto é que o Marçal está avançando muito, né, nesse grupo evangélico, né, e eu queria uma avaliação da tua parte em relação a isso. Porque, por exemplo, para você avançar, segundo alguns estudiosos, segundo estrategistas, para você avançar nos eleitores evangélicos, não dá para ir com pauta identitária. Essa canção, a forma como se tentou cantar o hino nacional, não sei nem se aquilo ali é um cântico, na verdade, né? Mas, de qualquer forma, a forma como se tentou cantar ali, numa linguagem neutra, é uma pauta identitária. É uma pauta ali, uma tentativa de jogar a pauta identitária. E os estrategistas de campanha, e Boulos sabe disso, né, apesar da bolha dele ser uma bolha difícil, quando você diz, acho que não foi coisa da campanha, deve ter sido coisa de militante. Eu tenho dúvidas. Não foi coisa do núcleo duro da campanha, ali, do Boulos, mais de um ou de outro ali. Mas é possível que você tenha dentro da campanha gente que diga, não, vamos fazer isso aqui porque isso aqui vai ser legal. Enfim, o fato é que foi feito, estava ali a Marta Suplicy, estava o Lula e estava o Boulos. E a forma que se tem de pensar e avançar nesses eleitores evangélicos, no sentido de tentar trazer algum apoio, algo que os toque em relação a uma estratégia da própria esquerda, é falar sobre política pública, é esquecer a questão identitária, é falar sobre a questão do trabalho, principalmente, da questão de segurança. Então, a campanha política começa agora no rádio e na TV, sexta-feira. Nunes tem quase 3 vezes o tempo do Boulos. Boulos tem mais do que o da Atena e da Tabata, e o Marçal não tem tempo de TV porque o partido dele não tem representação na Câmara dos Deputados. Estou falando tudo isso para te perguntar 2 coisas. Primeiro, essa dificuldade do Boulos com esse eleitorado evangélico me parece que se aprofunda em determinados momentos, por mais que eles tenham uma preocupação nesse aspecto, e esse início de campanha eleitoral na televisão, e aí não falo só em São Paulo, mas a gente pode ampliar para o Brasil todo, ele faz diferença com toda essa força
das redes sociais numa campanha política, principalmente o WhatsApp, enfim? Léo, primeiro esse comentário sobre o impacto da campanha de Boulos nos evangélicos. É importante dizer que a população brasileira não é identitária. Então, essas pautas que, de alguma forma, estão muito marcadas na campanha de Boulos e na esquerda, de uma maneira geral, não dialogam com o eleitor comum. O que é que, principalmente a mulher evangélica, espera nesse momento? Ela quer propostas para creches, ela quer propostas sobre escolas, ela quer propostas sobre segurança pública. Porque isso, de alguma maneira, significa que ela poderá trabalhar e o seu filho terá um lugar para ficar, ela pode ter segurança de que o seu filho vai ter uma escola e, portanto, uma educação de qualidade, um futuro a ser desenhado, e ela quer saber de que as suas conquistas individuais, de alguma forma, não serão perdidas por causa de uma violência cada vez mais crescente na cidade de São Paulo. Então, essa é a mensagem que deve, de alguma maneira, chegar nessa parte do eleitorado, se o Boulos desejar o voto delas. Agora, há uma dificuldade da campanha de entender que não é um público único, há diversas segmentações e que outras pautas, que são pautas grandes e importantes para marcar a posição, devem ser colocadas em um segundo plano. Então há esse desafio enorme, e o que eu queria destacar é que, por exemplo, outras lideranças femininas, como a Michelle Bolsonaro e há também a esposa do Pablo Marçal, elas já atuam nesse nicho de convencimento de mulheres evangélicas. Então, se de alguma forma Boulos não ocupar isso, ou esses campos da esquerda não ocuparem, esse espaço será ocupado. E a principal mensagem para essa comunidade, e por que elas acabam escolhendo esses outros candidatos, é um ideal de prosperidade, que é muito associado à ideia evangélica, mas que está presente agora com uma ligação muito fina com a religião, com o Pablo Marçal, mas que ele traz muito forte, que é esse ideal de prosperidade. Então, os seus esforços serão recompensados e você vai alcançar uma graça, um grande benefício, uma grande quantidade de dinheiro, e isso, portanto, vai lhe trazer mais felicidade, e isso vai ser fruto do seu trabalho. Então, é importante que a gente marque isso, porque é essa mensagem que tem sido cativante para esse público, e isso já começa a operar com outras lideranças femininas. Então, mulheres falando para mulheres e, portanto, numa linguagem que, de alguma forma, está associada a esse dia a dia. Esse é um primeiro ponto. Agora, sobre as campanhas em televisão, em alguma medida, Léo, elas ainda fazem... a campanha em televisão ainda faz diferença, porque isso cria uma sensação no eleitorado de quem é mais forte, quem tem mais chance de vencer. E o eleitor acaba tendendo por esses lados. Agora, em cenários muito marcados pela presença das redes sociais, a gente tem uma fragilização da campanha na rede social, porque o que acontece na TV vira cortes para as redes sociais. Então, em São Paulo, por exemplo, Nunes vai ter todo esse tempo de televisão, mas dificilmente isso vai se expressar numa elevação do seu potencial. A expectativa é de que Pablo Marçal continue desidratando Nunes e Datena, principalmente, e a campanha na televisão não vai, de alguma forma, alavancar. Agora, é um espaço, por exemplo, que os candidatos que têm esse volume de tempo na televisão usam para falar dos outros candidatos. Então, eles apresentam ali situações que podem, de alguma maneira, tendenciar o voto, fazer com que haja uma migração. Mas eu repito, para cenários onde há uma presença muito forte, e isso é muito inédito também, nem com Bolsonaro nós tivemos algo como o que acontece com Pablo Marçal agora, isso é muito difícil que a campanha em TV mude isso. E aí, para municípios menores, onde sequer a televisão, os rádios serão fundamentais, e eles ainda operam de alguma forma, principalmente em zonas rurais, em jingles de campanha e toda essa semântica, esse convencimento psicossocial que acontece, que de alguma forma pode ter um impacto. Agora, de fato, as redes sociais mudam, e a gente repara isso desde os últimos pleitos, a forma como se faz campanha,
E nesse pleito, e aí São Paulo grita para o Brasil que há necessidade de que a justiça opere de alguma forma limites para que haja um espaço igual para todos, porque elas fazem diferença, sim. Vamos lá, só mais um ponto aqui, Ariel, ainda da pesquisa Quest. Boulos e Massal empatariam no segundo turno. Esse cenário ele não foi pensado na pesquisa Datafolha porque não tinha ainda uma indicação de um crescimento tão grande no resultado da pesquisa. A Quest fez esse levantamento hoje, por quê? Porque hoje não, com esse anúncio de hoje, o levantamento foi feito antes. Né? Hoje foi que foi divulgada a pesquisa Quest. Mas a pesquisa Quest fez esse levantamento do segundo turno porque já tinha essa indicação. A Folha não tinha feito anteriormente porque não sabia, antes da pesquisa ir para a rua, que o Massal teria um crescimento tão grande, acabou não fazendo essa testagem do Massal no segundo turno. A pesquisa Quest acompanhou o movimento na semana passada das outras pesquisas e acabou fazendo um movimento de segundo turno com Massal, por mais que Massal não aparecesse como candidato efetivo para um segundo turno na pesquisa anterior da Quest. Enfim, é só uma rápida explicação aqui para que a gente diga o seguinte: esse cenário de segundo turno em pesquisa são cenários importantes. E nesse caso, o que é que a Quest está dizendo? Que no caso de um segundo turno entre Massal e Boulos, há um empate. Claro. No caso de Ricardo Nunes, ele ganharia dos dois. O que é que te parece essa avaliação, esses números da pesquisa com uma avaliação tua? Léo, eu acredito que essa pesquisa vai, de alguma forma no futuro, mostrar que Pablo Massal superaria Boulos, inclusive. Essa é a minha avaliação. Isso porque eu acredito que nesse momento a gente está tratando de confiança ainda. Então, o eleitor acaba confiando mais no nome que ele já conhece, que é o prefeito da cidade, embora Ricardo Nunes seja pouco conhecido do eleitorado, mas esse nome traz mais confiança, então isso pode de alguma forma explicar por que Nunes está na frente no segundo turno. Agora, quando a gente tiver o desenrolar mais tempo ainda, mesmo sem Pablo Massal ter tempo de televisão, mas com engajamento nas redes sociais, cortes, situações polêmicas e tal, isso vai de alguma maneira o fortalecer e o associar a essa imagem a essa ideia que está por trás, que não é necessariamente o bolsonarismo, mas é uma ideia que está por trás. Então há margem ainda para o crescimento de Pablo Massal. E Guilherme Boulos está nesse momento de precisar se reinventar na campanha. O que acontece agora é que se o Guilherme Boulos não cria uma nova estratégia para que ele volte a ser assunto comentado, para que ele volte a, de alguma maneira, causar alguma expressividade no eleitor, a tendência é que ele tenha um resultado pior em segundo turno. E aí, quando a gente fala do município de São Paulo, a gente tem um eleitorado majoritariamente, embora o estado de São Paulo seja visto como mais à direita, a cidade de São Paulo pode ser mais progressista e, portanto, fazer um endereçamento a Guilherme Boulos. Mas isso é muito maleável. Como eu disse, nem todos que votam no presidente Lula, e usar esse parâmetro é perigoso por isso, podem acabar votando em Guilherme Boulos ou expressar isso. E há uma margem que entende Pablo Massal como esse candidato que está, de alguma forma, alheio a esses espectros ideológicos. Então, esse é o campo cinzento que, de alguma maneira, pode ainda se movimentar. O alerta e a certeza que traz para Guilherme Boulos é isso, é de que, em um segundo turno, ele tem mais dificuldades. Tudo bem, vamos lá. Rapidamente aqui, Ariel, até porque eu queria ir para uma outra pesquisa, a pesquisa Intel sobre imagem dos políticos. Eu vou fazer uma leitura aqui, mas na sequência, pesquisa Quest no Rio de Janeiro, Paz 60%, Ramagem com 9%, Tarcísio com 5%. Parece que tem uma consolidação de voto aí muito difícil para os demais candidatos, mesmo com o início da campanha eleitoral. E com o início da campanha eleitoral, a gente acaba imaginando que Paz, por ter aí uma aliança maior, pode até
ampliar isso a partir da própria campanha eleitoral que eu falo no rádio e na televisão, né? No caso da Quest em BH, Tramonte lidera com 30% e tem 5 candidatos em empate aqui no segundo lugar, porque você vai ter Duda Salabert com 12, Bruno Engler do PL com 12, Fuad Noman com 9, Carlos Viana com 8. Então você tem aí esse empate aqui, Carlos Viana, Faúde Bruno, Duda e também o Rogério Correia, que acaba assim empatando. No pior dos cenários, Duda pode chegar a 9, Rogério pode ir para 9. Então teria um empate aí também com a segunda colocada. É uma eleição complexa, né? Porque você tem um candidato em primeiro lugar que não tem tantos votos assim, que claramente ainda pode ir para o segundo turno, mas tem ali um bololô, como diria ali, no segundo lugar. Como é que você avalia essa campanha em Minas Gerais, em Belo Horizonte, Ariel? Léo, em Belo Horizonte, o primeiro eu queria comentar que é importante você traz esses números dessas 3 maiores capitais do país, e a gente comentava sobre como essas eleições de alguma maneira expressariam a polarização PT, PL, Lula, Bolsonaro. E aí a gente vê em São Paulo um nome fora disso tendo maior destaque, no Rio de Janeiro também, e em Belo Horizonte a mesma coisa. Então, de alguma forma, essa polarização ela está presente, mas ela não é a preferência do eleitorado, embora as ideias que estejam por trás desses candidatos se associem a determinados campos. E em Belo Horizonte, a gente tem isso. O Bruno Engler, que era o nome do candidato do ex-presidente Bolsonaro, entrando nesse bololô aí do segundo turno, e o Mauro Tramonte, que recebeu o apoio do ex-prefeito Calil, que tem altíssima popularidade em Belo Horizonte, despontando na frente. Então, a expectativa é de que, de fato, o Tramonte explore esse capital que o Calil pode dar, e o Calil vai fazer isso com essa expectativa de reciprocidade, de alguma forma, do partido Republicanos em Belo Horizonte, e o que se desenha para esse pleito em Belo Horizonte é essa grande confusão. Talvez até o último momento a gente tenha uma dificuldade de entender quem de fato vai ao segundo turno por lá. Rio de Janeiro, acho que tem uma consolidação aí. A gente já falei aqui, mas de qualquer forma me parece que uma eleição tranquila aí até agora para o Eduardo Paz, não? Está se aproximando ao que a gente comentava sobre Recife, não é? De João Campos muito à frente dos demais candidatos. João Campos tem 80% no Recife, Ariel. Também saiu a pesquisa, 80%. Quer dizer, né? Eu vi hoje a sabatina com o Gilson Machado. Enfim, está ali, está tentando se posicionar, mas chega a 6%. Daniel Coelho a 5%, enfim, é uma eleição, acho que seria assim, seria um quadro, sei lá, né, quase impossível, né, de uma não vitória do João Campos. E o Rio de Janeiro se aproxima disso, embora com essa diferença de votos expressiva, né? O João Campos quase 80 lá, mas o Paz chegando a 60 no Rio, mas ele vai se firmando como grande nome, alheio às polarizações, alheio ao candidato de Bolsonaro, não quer se associar como candidato de Lula, mas marca presença com o presidente nas redes sociais, né? Brincávamos até que Paz botou um blazer agora, que ele tem esse estilo mais de usar, mas esteve com o Lula essa semana, faz repercussão dessas imagens, mas não quer se associar. Então ele vai se confirmando de fato como o nome que vencerá as eleições no Rio. Bem, vamos lá, eu queria pegar agora contigo, Ariel, vou procurar rapidamente aqui, mas vou achar também rapidamente, esse quadro da Atlas Intel falando de políticos e popularidade de políticos. Vamos lá, vou dar os nomes aqui, a gente vai
a pesquisa pergunta, Atlas Intel, você tem imagem positiva ou negativa desses líderes? Lula, 50%, é o melhor colocado ali, está aí a pesquisa. Tiago colocando na tela aqui. Aí tem 48% contrário, ali tem um não sabe 2%. Ou seja, a imagem de Lula é uma imagem polarizada, né? Que mostra polarizada, que mostra polarização. Tarcísio de Freitas, 48%, ali praticamente dentro da margem de erro, mas mostra também que o Tarcísio tem uma avaliação negativa menor. Ou seja, tem ali dentro de um copo meio cheio, meio vazio aqui, eu diria que o Tarcísio está empatado tecnicamente com Lula, né, numa imagem positiva, e se distancia do Lula no sentido da imagem negativa, ou seja, ele está melhor do que Lula em relação à imagem negativa. Fernando Haddad tem 45%, mas tem uma imagem negativa de 50%. Marina Silva tem imagem negativa maior do que a positiva. Simone Tebet também. Geraldo Alckmin também. Jair Bolsonaro tem uma imagem negativa muito alta comparado com esses que citados até agora, e uma imagem positiva que vai para 42%. Janja, que é uma surpresa aqui para mim, de alguma forma, 40% de imagem positiva e 56% de negativa. Empatar, eu não falei da Michelle Bolsonaro. Michelle Bolsonaro tem uma imagem positiva melhor do que a da Janja, está com 42%, mas tem uma imagem... e tem uma imagem negativa próxima do marido do ex-presidente e também maior do que a de Janja. Aí vem Ronaldo Caiado, vem Sérgio Moro, que tem uma imagem negativa alta, 62%, ou seja, Sérgio Moro de fato tem uma dificuldade nacional, aí não há a menor dúvida disso, né? Rodrigo Pacheco, Ciro Gomes e Arthur Lira, que tem um recorde aí de imagem negativa, 81%, e só 7% de aprovação. Ariel, que análise você faz desses dados? É importante primeiro a gente ter esse recorte de que essas são figuras que operam em ambientes diferentes. Então, por exemplo, o presidente Lula, ele é pauta todos os dias e, portanto, é assunto de seus aliados, dos seus oponentes, e isso o coloca mais em visibilidade, tanto para o positivo quanto para o negativo. Assim como Tarcísio, sendo governador de São Paulo, e Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Mas o que a gente vê, Léo, de alguma forma, é uma rejeição muito grande a todos esses nomes que estão colocados da política tradicional. Todos eles operam, não há, como a gente via anos atrás, uma popularidade de 80%, alguém com muita aprovação nesse meio. E esses são os grandes nomes da política nacional. E então essa expressão de negatividade mostra, de alguma forma, como que a sociedade está demonstrando seu inconformismo com um modelo que está aí. E aí isso explica muito também a pujança e o bom desempenho eleitoral de candidatos que fogem dessa associação com esses grandes nomes. Muito bem. Ariel Calmon aqui, acho que a gente passou aqui. Ariel, a gente volta para fazer uma ronda em capitais a partir da semana passada, da semana que vem, esperando que pesquisas eleitorais em São Paulo, que de fato a gente tem que dar atenção em São Paulo por conta da força eleitoral e também pela própria visibilidade nacional desses candidatos, né? No caso do Pablo Marçal, tem claramente um aspecto aí, Ariel, que a gente também vai tratar na semana que vem, que é essa campanha do Pablo Marçal. Ontem a gente conversou aqui com um especialista em gamificação de campanhas, né? Muito claramente a estratégia do Pablo Marçal já vem sendo utilizada nos Estados Unidos, por exemplo, desde Obama, em 2008, depois
em 2016, muito claramente ali a partir das próprias redes sociais, né? Mas era tudo ainda com medalhinhas virtuais, se ganhava mobilização, não, né? Pablo Marçal, ele inova, algumas pessoas poderiam dizer subverte essa gamificação a partir claramente ali do benefício financeiro, tanto que acabou sendo essa discussão na Justiça Eleitoral, tem as redes suspensas, mas isso a gente vai na semana que vem. Agradeço muito aqui mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, obrigado aqui pela presença. Forte abraço, boa noite. Boa noite, Léo, boa noite para toda a audiência, até mais.